e vamos nos ligando a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. E agradecendo por estarmos aqui mais esse domingo, para estudarmos e para vibrar, que assim seja, para evoluir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Muito bom. Bom, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Vamos seguir nos itens 18 e 19 hoje. Deixai vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. O item 18 é assim. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apoio conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espantou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes, que lhe revelam a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte. E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como um sol sobre o cume dos montes. Mais uma vez, eu vejo que a gente precisa tomar cuidado ao interpretar o pé da letra. O que é a criancinha aqui? Todas as crianças que são pequeninas vão estar limitadas, o espírito está limitado naquele corpo. Então, quando Jesus diz essas crianças, ele quis dizer o quê? São as almas que ainda estão em erro. Ele fala dos viciosos, ele fala daqueles ainda embrutecidos. Então, deixa que eles venham até mim, que eu vou auxiliar, que eu vou ajudar. E nós, dentro do que a gente estuda todos os domingos, dentro das casas espíritas que nós já frequentamos, dentro da sociedade, o que é que nós podemos fazer para ser um braço de Jesus nisso tudo? Como que nós podemos auxiliar? Nem tudo a gente consegue, mas tem uma arma muito poderosa que nós podemos usar, e eu vejo que o nosso grupo utiliza dela sempre, que são as orações e as vibrações. Por quê? Não vai
acontecer da noite para o dia da pessoa se melhorar. Isso não existe. Mas vai... Eu me lembro sempre, eu comento sempre com a Eliane quando a gente está estudando, uma coisa que me marca muito é a mãe de André Luiz, naquele filme Nosso Lar, 8 anos ela faz orações para ele cair a ficha e ele sair de onde ele estava. E a gente quer as coisas da noite para o dia. A gente quer sentar, no nosso caso, de quarta-feira, fazer as orações e achar que na quinta já não tem mais nada. Isso não existe. Então, deixa vir esses que estão precisando de ajuda. E o que é que nós podemos fazer? Se eu consigo matar o frio dando uma blusa, ótimo. Se eu não consigo, porque eu não tenho a blusa, porque eu não tenho alimento, como que eu posso ajudar? Mas eu preciso ajudar. E muitos desses que nós precisamos ajudar não precisam da ajuda material, precisam da ajuda moral, que é o item 19 vai tocar bem nesse assunto também. Algum complemento, pessoal? Posso continuar? Então vamos lá. O item 19, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as curas? É o amor e a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem. Eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros, aonde nem a traça, nem a ferrugem os devora, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Amor e caridade. Como nós estamos no nosso dia a dia? O que é que nós fazemos para ajudar? Para mostrar que a vida é feita de amor? É muito difícil. A gente vive tempos de muitas discussões políticas. Para a gente, tudo vai na vertente política. Há uma discussão, há uma briga. Vem uma pandemia e as pessoas vão para o lado político dela. Vem uma questão de economia e as pessoas vão para o lado político. O viés político tomou conta nosso. Isso nos atrapalha. Por quê? Quando vem o viés político, muitas das vezes a gente não age com amor. A gente já emana uma vibração negativa. E o que a gente está fazendo? É amor e caridade? Se uma coisa certa, independente de quem quer que seja, até o maior traficante, estuprador, todos somos filhos de Deus. Ele só está num nível inferior.
mas ele também vai chegar no nível de espírito perfeito. Pode demorar mais do que a gente. Mas em que nós somos melhores do que ele? Nós estamos por conta do que nós já passamos. Então, o nosso dia a dia, nós precisamos muito olhar para isso. Hoje, quando de manhã, antes de fazer o café aqui em casa, eu dei uma olhada nos 2 temas, esse aqui me tocou muito. Por quê? Amor e caridade. Como que eu estou agindo no meu dia a dia com isso? Porque a caridade mais fácil é a de dar o bem material quando você tem. Agora, não é disso que ele fala. É vir e você atender com carinho, com amor. Será que eu faço isso? Será que eu estou nesse nível? Como que eu posso fazer para estar nesse nível? Porque criancinha não é a criança de 3, 4 anos de idade. Criancinha é aquele espírito que ainda está precisando de ajuda. E se nós aqui hoje estamos estudando, eu costumo dizer assim, já é uma fala do Evangelho de Jesus, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, eu preciso ter o estudo, que é a parte intelectual, que é a parte que vem de conhecimento, mas eu preciso transformar esse conhecimento em ações, em atitudes, porque é aí que mostra o meu aprendizado, o que eu, de fato, aprendi. Já falei bastante. Deu certo. Eu queria falar só, realmente, você falou tudo, né? Mas eu queria me demorar um pouquinho mais sobre aquilo que você falou, Carlos, de que a caridade não é só ajudar o pobre com dinheiro, com mantimento. Caridade e amor é ter paciência com aquela pessoa difícil, é você respeitar o aluno nas suas limitações. Que mais? É você respeitar o próximo, mesmo que ele faça algo de ruim para você, né? É claro que é difícil, é muito bonito falar isso, né? Mas no dia a dia a gente falha frequentemente. Mas, pelo menos, hoje, né? Eu, pelo menos, quando eu piso na bola, né? Eu já falei, nossa, puxa vida, né? Eu deveria ter feito de forma diferente. Isso já é ótimo, né? A gente perceber que a gente pisou na bola. A gente vai falhar muito ainda, muito, muito. Nós somos seres muito falhos, né? Então a gente vai cometer muitos erros ainda, a gente vai magoar muita gente, né? Mas uma vez que a gente tenha a consciência disso, já é um grande passo já, não é verdade? Exatamente. Eu acho que quando a gente consegue perceber que errou, mesmo que a gente ainda não consiga voltar e pedir desculpa, ou pedir perdão, ou fazer, porque às vezes a coisa já aconteceu, passou, a pessoa foi embora, não está mais perto de você. Mas você já consegue um caminho. E vamos voltar naquela questão, não consigo mais. Ela foi embora. Eu, sei lá, destratei uma pessoa que era um pedinte. Errei, mas eu percebi isso de coração. Eu posso fazer uma oração para ele, gente. Essa vibração positiva que você emana para alguém, se chega uma negativa, não é? Como que não chega uma positiva? Claro. Não, vai chegar. Vai chegar. Mais alguém? A Fernanda parece estar querendo falar alguma coisa. Ô, Marcelo, você é chato, hein? Que eu fiquei emocionada aqui com o que você falou, Marcelo, com o que o Carlos falou, né? Esse trechinho de estudo hoje disse muito para mim. Aí eu fiquei emocionada por isso. Mas não é algo que está acontecendo na escola. Tá? É importante ouvir isso. Pode falar, Lucélia. Não, eu gostei muito desse estudo também. E acho que a caridade começa em casa, né?
Opa. Com os nossos filhos, ter paciência com eles, compreender, com o marido, né? Com todo mundo em casa. Eu vi, viu, Carlos? Eu vi o seu dedo aí. Você viu, né? Ó, a caridade mais difícil é a caridade dentro do lar. Verdade. É a mais difícil. Para todo É mais mundo, porque a gente acha que tendo uma intimidade, né, um relacionamento, É, tudo pode. pode Então, tratar de qualquer jeito, né? É. Verdade. Ah, Chico, alguma uma observação, meu amigo? Às vezes a gente esquece de fazer essa questão. Tenho vivido um pouco e um pouco o perfil das pessoas e a busca das pessoas. E às vezes a gente deixa isso de lado, essa compreensão que a gente discutiu agora, e traz para um ambiente mais de combate. Acho que é bom para a gente refletir, tirar um pouco a armadura e usar mais o coração. Bom, podemos ler a parte do Livro dos Espíritos? Ok? Lemos. Então vamos lá. Continuação. Eu não vou ler parecenças, me recuso a falar parecenças. Semelhanças físicas e morais. Começa na pergunta 212. Ele fala assim. Pode começar, gente? Pode começar. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim. Achou, Fernanda? Não? Pergunta 212. Então, de novo. Há dois espíritos, perdão, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim. Mas a semelhança entre elas é tal que faz-os pareçam, em muitos casos, uma só. Eu vou ler mais uma, depois eu comento. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, existem os dois casos, né? Aliás, eu já falei isso, eu vou repetir. O que eu gosto muito do espiritismo, desse estudo de Kardec, é que ele leva em consideração, ele não, os espíritos, na verdade, mas ele também, que cada um é um, né? Não existe, falando de ser humano, não existe um ser humano igual ao outro. Então, aqui ele está falando que existem os dois casos, esses espíritos que nascem juntos, né? Ou é por amor, ou é por dor, né? A gente não sabe. Imagina só, você pensa naquela pessoa que você tem problemas diariamente na sua família ou amigo. Imagina só vocês encarnarem e nascerem grudados. Tudo bem que a gente esquece, né, o que aconteceu antes, mas o sentimento fica, né? Aquela aversão. Vocês já devem ter sentido aversão por alguém a primeira vez que vocês olham para ela, sem motivo nenhum. A pessoa até é simpática para você, mas por que é isso? Por vários motivos. Diferença de vibração, né? Ou talvez até um pré-conhecimento em outra vida daquela pessoa que fica, né? A gente sente aquela coisa, né? Algum comentário? Tranquilo. De minha parte, tranquilo. Oi, Carlos, perdão. Tranquilo, de minha parte, ok. Tá. 214.
Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significar enquanto inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no e a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Eu marquei essa frase aqui, porque ela é importante, na minha opinião. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. A gente tem que raciocinar sobre aquilo que nos dizem. Pensar. Será que faz sentido isso? Né? O Espírito falou isso. E isso é sempre. Né? A gente não pode... A gente tem que tomar muito cuidado para não levar como verdade uma coisa que, como o Espírito falou, é uma lenda, um mito. Né? Na minha opinião também, agora é a opinião minha também, uma das melhores características de Kardec foi o raciocínio, né? O raciocínio lógico. Ele seguiu uma linha de raciocínio e ele foi lógico. E outra, ele pensou o que os outros pensariam. Olha só como ele, né? Ele pensou o que será que aquela pessoa pode entender por aquilo, e aí em cima disso ele recebeu as respostas e organizou. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que parece muito poético, né, diz o Espírito, que parece muito mítico, místico, que seja. Rejeitar 99 verdades para não cair numa mentira. Exatamente. Exatamente, bem lembrado. Muito cuidado que a gente tem que tomar. Exatamente. O Kardec fala da fé raciocinada, né? Não é aquela fé cega que vai te levar para o caminho qualquer. Não, Sim. raciocina, pensa. Não é porque é fé que você vai cego. Não, você vai pensar, porque tanto, o Evangelho tem, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, uma fé cega te leva para o caminho errado. Certeza. Aliás, em tudo na vida, né? Você tem que... hoje em dia, existe um problema com muita gente, a maioria das pessoas, que alguém fala X, e aí a pessoa aceita esse X como verdade. Não é assim, gente. E aí começa a replicar essa mentira para todo lado. Isso é um grande problema. Né? A gente tem que ver fonte, ver se isso faz sentido, né? Se alguém chegar a falar para vocês, ó, Marcelo morreu, viu? Não vai acreditar, vai ver, liga lá pro Marcelo, manda uma mensagem, Marcelo, você morreu? Se eu responder, é que eu não morri, tá? Bom, continuando. 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele, encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. E aí eu lembro de uma coisa que... eu não sei quem falou isso, não vou lembrar. Se alguém souber, me ajude. Nós estamos no lugar certo e na hora certa. Então, nós nascemos no Brasil porque deveríamos ter nascido no Brasil. Né? E o povo brasileiro, apesar dele ser tão, vamos dizer assim,
distinto, né? Você tem pessoal do Nordeste, do Sul, de várias raças. Apesar de tudo isso, nós formamos uma coletividade. Nós somos a coletividade brasileira. Nós temos algumas características específicas, de modo geral, que são nossas, né? Que são nossas. Típicas nossas. Inclusive, eu não vou falar toda a história, porque eu não verifiquei a fonte. Então, eu não sei se isso é uma verdade. Dizem que a grande maioria do povo brasileiro eles tiveram uma origem só da antiguidade. Né? Éramos um povo, numa região X, e viemos em bloco para cá. A grande maioria, né? Assim como dizem que nos Estados Unidos formou-se um outro bloco de povo. Dizem que a maioria dos americanos são são espíritos que viveram na Roma antiga, né? O brasileiro, eu prefiro não falar tudo porque não sei se é real. Pode ser, por que não, né? Também não sei se é uma verdade, mas que somos uma coletividade, isso é um fato. 216. Bom, desculpa, alguém quer falar alguma coisa? Não? 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos, e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? A gente tem algumas características, a gente leva de encarnação em encarnação, né? Então, algumas reminiscências a gente passa de uma vida a outra. Mas, pelo menos espera-se que a gente mude, né, para melhor de uma vida para outra. Então, o Marcelo de 10 encarnações passadas, atrás, não é o Marcelo de hoje. E eu espero que o Marcelo daqui 10 encarnações seja diferente para melhor do que o de hoje, né? Observações? É isso aí. É isso aí. Ok. Muy bien, hombre. 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Muito interessante essa pergunta. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme. Sem que haja pronunciada semelhança, a semelhança dos gostos e das inclinações, porém, pode, portanto, dar lugar ao que se chama a um ar de família. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque
Já houve casos que a gente viu que a pessoa ela encarna e ela tem semelhanças fortíssimas no rosto, principalmente, com as vidas anteriores. Um caso desse tem um palestrante espírita, na verdade ele não é espírita, ele engloba uma ele é espiritualista, vamos dizer assim. Ele chama Wagner Borges. O trabalho dele é principalmente relacionado à projeção astral. E ele tem o conhecimento sobre a cultura hindu é gigantesco, chakras, etc. Eu pesquiso muito com ele. E por acaso dizem que ele é a reencarnação de um hindu, eu esqueci o nome agora. Os nomes deles são muito diferentes do nosso, não consigo gravar. E não é que eles têm o mesmo rosto, idêntico, muito parecido, muito parecido. Então, isso é possível. Porque, olha que interessante essa frase. Ele fala aqui, quer ver? Ó? Cadê? Aqui, ó. Na verdade, ele não falou isso, mas ele diz com outras palavras. O espírito molda a matéria. O espírito molda a matéria. Porque o espírito ele é a base de tudo, né? A matéria é só o reflexo. E aquilo que a gente já falou também. Existem pessoas que a gente tem uma repulsa, né? Uma pessoa linda, maravilhosa, né? Mas você olha assim e fala, nossa, não sei o que aconteceu, mas não deu certo, né? A minha vibe não cruzou com daquela pessoa. É vibração, né? É vibracional. Então, agora uma coisa importante também, né? Cada corpo é um corpo. Não existe tem uma teoria antiga aí que fala que você pode habitar o corpo de outro, né? Isso não existe. Não existe. Cada reencarnação é um corpo novo e ele não tem nada a ver com o corpo anterior. O espírito, sim. O espírito é o mesmo, mas o corpo é totalmente diferente. Como na matéria, eu tenho que modelar essa nova matéria. Sim. Sim. Alguma pergunta, algum comentário mais? Nine? Então vamos. Agora vamos à observação do Kardec. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação como de que se revestiu em encarnação anterior. Visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações. Ele imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade. Enquanto, sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? É isso. Alguma pergunta, alguma observação? Sou todo ouvidos. Ninguém vai falar nada. Vou falar tudo. Ok. Bom, então, se não tem nenhuma observação da minha parte, é isso aí.
É só para repetir, né? As vibrações são a Eliane, lista ao Pedro e a prece final ao Fernando, ok? Tudo bem? Tudo bem. Podemos fazer as vibrações? Podemos, né? Vai depois. Então, vamos, neste momento, nos conectarmos em vibrações. Vamos imaginando as nossas luzes de vibração chegando em cada canto do nosso planeta. Onde tiver um irmão necessitado, que as nossas vibrações de luz possam chegar. Vamos pedir, Pai, por todos os irmãos que estão nos presídios, que as nossas vibrações cheguem até as delegacias, cadeias, penitenciárias, que possam chegar as nossas vibrações até eles. Vamos pedir também, Pai, por todos os irmãos necessitados que neste momento se encontram num leito de UTI, em um hospital, que são irmãos que necessitam de muita saúde, de vibrações de saúde. Vamos pedir por todos os irmãos doentes, irmãos que estão internados em hospitais, irmãos que estão cuidando da sua saúde nos seus lares. Que as nossas vibrações cheguem neste momento nas casas de repouso, nos asilos, que são aonde tem os nossos velhinhos, que também necessitam de carinho, necessitam de vibração, e que elas possam chegar também a todos os orfanatos e creches. E, por outro lado, tem os nossos menores. Vamos pedir por aqueles irmãos que não têm aonde morar, que são moradores de ruas, que às vezes temos famílias inteiras sem um lar, que as nossas orações cheguem até eles. Vamos pedir por aqueles irmãos que neste momento estão passando por um tratamento de câncer ou de alguma outra doença incurável, que são irmãos sofredores neste momento. E principalmente, Pai, que as nossas orações e vibrações possam acolher neste momento irmãos que estão em desesperos, pensando em um suicídio. Que as nossas vibrações possam abraçar a cada irmão que esteja pensando neste momento em suicídio. E vamos levar até eles a esperança da vida. Que as vibrações possam chegar também nas nossas listas de assistidos. E como nós falamos agora, que o mais difícil para nós é amar um familiar ou aquele nosso inimigo, vamos pedir neste momento, em pensamento, cada um de nós, vamos vibrar muito amor por aquele irmão que a gente não tem tanta afinidade. Cada um pense em um irmão neste momento que nós não tenhamos afinidade, para que as nossas vibrações e os amigos espirituais possam levar as nossas vibrações aqui. E para terminar, Pai, vamos pedir pelos nossos familiares, por nós mesmos.
Se alguém tiver água, para que possa ser fluidificada neste mundo, com bênção, com remédio, para aliviar as nossas dores. E assim seja. Vamos à nossa lista dos assistidos. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gizzi, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Benício Nunes Campolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinajam, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gizzi Roque, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinajam Filho, João Maringo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profila Julice Mazuti Pazu, Juliana Marzola, Leonardo Correia Imafu, Lesiana Santos Silva, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazu, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Legnário, Sérgio Henrique Anequim, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Binajam, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca, todos os moradores de Alqueirão do Mato, Wanda Gonçalves dos Santos Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinajam. Agora a lista dos desencarnados. Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélio Coelho, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria Elisa S. Soares, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Vamos agora encerrar nossa reunião, agradecendo os nossos guias espirituais, agradecendo a Deus por estarmos juntos aqui, temos a oportunidade de juntos estudar e evoluir espiritualmente, com consciência, que nós possamos, ao longo desta semana que se inicia, sermos instrumento
de Deus na vida daqueles que cruzarem nossos caminhos. Que nós possamos tocar os corações daqueles que cruzarem nossos caminhos, através do amor, através da fé e da caridade. Que nós possamos exercitar a nossa humildade para com o próximo. Que essa seja uma semana cheia de bênçãos para cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem. Eu esqueci de comentar, incluir alguém na lista, Caetano Paluan, mas eu coloco no grupo, a gente começa, faleceu hoje. Pai de uma amiga da minha mulher, da Flaviana, Caetano Paluan. Mas tudo bem, eu pensei nele e já começamos a orar. Alguma pergunta, alguma observação, algum sentimento? Sentiram alguma coisa diferente? Não. Não? Boa. Ok. Eu só sinto vontade de vibrar, vibrar, vibrar mais ainda. Sim, isso é importante. É. Só não pode vibrar pelo Corinthians, porque não funciona. Ah, é. Bom, gente, então é isso. Uma boa semana para vocês, né? Semana a Boa todos vocês. semana, até quarta. Se Deus quiser, Dona Clara. Abraço a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, até quarta-feira. Se Deus Nos vemos na quiser. quarta. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau, tchau. É.